O sol da manhã refletia com força nas fachadas espelhadas do Prudential Center, em Boston, enquanto Mariana chegava cedo, carregando aquela mistura de esperança e ansiedade que só quem realmente quer uma mudança sente. Nas últimas semanas, ela tinha se dedicado de verdade. Organizou cada lâmina do PowerPoint, prevendo possíveis perguntas, ensaiando respostas diante do espelho do quarto, repetindo argumentos até decorar. Para Mariana, aquela entrevista era mais que uma oportunidade. Era, na verdade, uma chance de virar a página depois de tantos meses estagnada no antigo trabalho. Depois de passar pela recepção e mostrar sua identidade, ela se sentou no saguão, amplo, tudo muito limpo, polido, com cheiro misturado de produtos de limpeza e perfume das pessoas que já trabalhavam ali. O barulho dos saltos ecoando pelo chão de mármore era intercalado por conversas sussurradas de executivos apressados. Mariana olhava os relógios nas paredes, cada minuto parecendo mais demorado que o outro. Ali, naquele silêncio cortado por aços e ligações, ela sentia o peso das expectativas, não só dela, mas da família e dos amigos que torciam. Era como se aquele ambiente elegante testasse sua calma desde o primeiro segundo, antes mesmo de chamarem para a entrevista. Assim que chegou ao balcão da recepção, Mariana foi recebida por uma funcionária simpática, mas com aquele mesmo sorriso treinado que se vê em prédios importantes de Boston. A recepcionista olhou seu nome na lista, confirmou que estava tudo certo para a entrevista e disse que Michael, o gerente do setor, viria falar com ela em breve. Mariana agradeceu e procurou uma poltrona perto da janela, de onde podia ver um pedaço da cidade lá embaixo, os táxis amarelos passando e pessoas caminhando apressadas. Ela ajeitou a saia, conferiu pela última vez os papéis em sua pasta e tentou se distrair olhando algumas mensagens no celular. O tempo, porém, começou a desacelerar, cada minuto parecendo arrastar os pensamentos com ele. Mariana olhava para o relógio na recepção e percebeu que já tinha se passado uns 15 minutos, depois 20, até que a espera chegou a quase meia hora. Sua ansiedade crescia junto com uma dúvida incômoda. Será que estava sendo impaciente ou enfrentar esse tipo de atraso? Era normal nesses prédios grandes, no meio da correria de gigantes como a Dorrance Consulting? Por mais que tentasse racionalizar, um sentimento discreto de estar sendo deixada de lado foi surgindo, tirando um pouco de sua confiança inicial. Sentada ali, Mariana tentava disfarçar o desconforto, olhando para o vai e vem no saguão do Prudential Center. Repartidores, candidatos e até fornecedores entravam e eram chamados quase imediatamente. Vez ou outra, algum deles trocava uma palavrinha simpática com a recepcionista, que logo se levantava, guiando-os até os elevadores com gentileza. Mariana observava a cena acontecer de novo e de novo. Em nenhum momento alguém vinha até ela ou sequer a cumprimentava novamente. Era como se tivesse desaparecido naquele ambiente elegante e agitado, invisível em meio ao ritmo rápido e ao atendimento diferenciado dado aos outros. Ela tentava encontrar uma explicação lógica. Pensou que talvez os nomes na agenda obedecessem outra ordem, ou que seu contato estivesse preso em alguma reunião inesperada. Chegou a cogitar se havia alguma falha em seu cadastro. Ainda assim, cada grupo de visitantes que passava à sua frente, todos sendo recebidos com sorrisos e até certa urgência, só fazia aumentar sua dúvida. A situação deixava Mariana cada vez mais inquieta. A dúvida sobre estar sendo apenas mais um atraso do cotidiano foi cedendo lugar a uma sensação difícil de explicar, como se houvesse algo mais profundo e silencioso ali, algo que não dava para ignorar. Os ponteiros do relógio pareciam andar mais devagar, enquanto Mariana tentava manter a coluna ereta e a expressão tranquila. Por dentro, já sentia o cansaço de ficar sentada tanto tempo, mas se recusava a abaixar a cabeça ou passar a impressão de insegurança.
Reparava nos seguranças do saguão trocando olhares entre si, conversando em voz baixa, mas ninguém se dirigia a ela. Funcionários passavam apressados, alguns nem disfarçavam ao desviar o olhar, como se Mariana não estivesse ali. Sentia cada vez mais forte uma distância entre ela e todo o movimento ao redor, como se fosse separada por uma barreira invisível. O tempo todo, Mariana repetia para si mesma que precisava ser paciente, afinal, às vezes imprevistos acontecem, em empresas grandes como a Dorrance Consulting, mas a verdade era que o silêncio era opressor e o isolamento ia ficando mais evidente a cada minuto. Mariana mexia disfarçadamente nos papéis, olhava o celular, sempre sem novas notificações, só para dar uma ocupação às mãos. O próprio clima do lugar, antes cheio de expectativas, parecia agora conspirar para que ela sumisse dali, tornando sua presença impossível de ser notada por quem importava. Mesmo assim, insistia em manter o semblante calmo, por acreditar que aquele momento não poderia definir seu valor. Enquanto Mariana continuava presa naquele limbo silencioso, algo inesperado aconteceu. Um funcionário da limpeza passou empurrando o carrinho de produtos e, por um instante, olhou diretamente para ela. Era o Sr. David, um senhor baixinho, já com cabelos brancos, que muitas vezes era visto nos corredores. Seu olhar não era de curiosidade nem de julgamento. Era um olhar de reconhecimento, como quem sabia muito bem o que era esperar sem ser chamado ou desejado. Ele apenas assentiu levemente com a cabeça, oferecendo um sorriso discreto, mas genuíno. Aquela troca singela durou poucos segundos, mas para Mariana teve um enorme significado. Pela primeira vez, desde que chegara, tinha a sensação de que alguém realmente a via, que sua presença ali não era completamente ignorada. Mariana se sentiu menos sozinha naquele momento, reconhecendo em David uma espécie de companheiro de batalhas silenciosas. O gesto simples reacendeu sua força interior. Ela percebeu que continuar ali de cabeça erguida era uma forma de resistir à indiferença do lugar. Firmou-se na cadeira, respirou fundo e prometeu a si mesma que não iria deixar que aquele ambiente frio decidisse seu valor. Sua dignidade e determinação não seriam abaladas pelo descaso dos outros, nem mesmo pelo peso da longa espera. Depois daquele pequeno gesto do Sr. Dave, Mariana sentiu um pouco de calma voltar, mas não demorou para um novo movimento agitar o saguão. De repente, as portas de vidro se abriram e todos os olhares se voltaram para a elegante Sra. Ellen, diretora de operações da Dorrance Consulting. Assim que ela entrou, a recepcionista levantou apressada, vários funcionários se ajeitaram e até algumas pessoas no saguão sussurraram o nome dela. Era fácil perceber como Ellen era respeitada ali, quase reverenciada. Ela foi cumprimentada por todos com entusiasmo, cada frase cheia de reverência. E um jovem funcionário veio rapidamente buscá-la, sem qualquer demora ou incerteza. Mariana observou tudo aquilo, sentindo de forma ainda mais forte a diferença entre o tratamento dado à diretora e ao restante das pessoas. Aquilo ressaltava toda a desigualdade que pairava no ar daquele prédio bonito. Alguns pareciam pertencer e serem celebrados, enquanto outros mal eram notados. Mesmo assim, Mariana respirou fundo, ajeitou o blazer azul marinho que havia escolhido, com tanto cuidado para a ocasião, e tentou discretamente parecer atarefada com seus papéis. Ciente de que não podia permitir que aquela diferença tirasse seu foco, decidiu permanecer firme. Mostrar força, afinal, era sua melhor resposta. A indiferença ao redor. O relógio marcava quase 4 da tarde, quando Mariana percebeu que já esperava. Havia quase 2 horas. Sentia a rigidez do terno e o sapato começava a apertar o pé, um lembrete constante de quanto tempo passara ali.
A cadeira, mais dura do que parecia no início, não ajudava em nada. Estava ficando difícil esconder o cansaço. Ela mudava de posição o tempo inteiro, mexia nos papéis, passava a mão nos cabelos para afastar o sono e a angústia. O estômago dava sinais de fome, já que o almoço tinha sido apressado e pequeno. Mesmo cansada, Mariana continuava ali, firme. Às vezes, imaginava como seria simplesmente ir embora, mas uma voz interna lembrava do quanto tinha se preparado para aquela chance. Lembrava de todas as vezes que ouvira que oportunidades importantes exigem coragem, paciência e, principalmente, respeito próprio. Aquela espera dolorosa ganhava outro significado quando ela pensava no esforço de semanas estudando sobre a empresa, ensaiando respostas para possíveis perguntas e organizando documentos. Cada vez que a vontade de desistir aparecia, Mariana respirava fundo e se obrigava a ficar mais um pouco, determinada a não deixar situações injustas apagarem sua vontade de seguir adiante. O saguão do prédio seguia seu ritmo acelerado com vozes misturadas, risadas abafadas e cumprimentos animados entre colegas de trabalho. Mariana observava tudo meio de longe, como se assistisse a um filme do qual não fazia parte. A sensação de estar isolada aumentava sempre que alguém passava apressado ao lado dela sem sequer olhar. Os sons de passos ecoando no chão de mármore chegavam a ser irritantes depois de tanto tempo ali parada. O fluxo de gente indo e vindo deixava claro que a rotina do local continuava normalmente, enquanto ela permanecia imóvel, agarrada à pasta de documentos no colo. O olhar da recepcionista poucas vezes cruzou o de Mariana e, quando isso acontecia, era apenas um rápido sorriso que mais parecia um lembrete de que ela não devia esperar muito. O gesto era automático, distante, incapaz de quebrar o gelo que havia entre elas. A essa altura, Mariana sentia como se tivesse se tornado parte das cadeiras ou de alguma planta decorativa ali perto. Imóvel, esperando de novo, quase se confundia com o próprio cenário, como se sua presença fosse apenas mais um detalhe despercebido naquele ambiente dominado por conversas, risos e a sensação de que as coisas importantes sempre aconteciam para os mesmos rostos conhecidos. O tempo seguia se arrastando e Mariana já não sabia ao certo quantas vezes olhara para o relógio. Foi então que, no meio do movimento do saguão, reparou em Gabriel, o gestor com quem havia trocado e-mails durante o processo seletivo. Quando ele apareceu, caminhando rápido com uma pasta debaixo do braço e falando ao celular, Mariana sentiu uma pontada de esperança. Achou que finalmente alguém lembraria que ela estava ali esperando havia tanto tempo, mas assim que Gabriel passou perto dela, sequer diminuiu o passo. Olhou na direção de Mariana sem qualquer sinal de reconhecimento, como se fosse só mais uma cadeira ocupada no caminho. Esse momento doeu mais que todos os anteriores. Mariana sentiu um aperto forte no peito, uma mistura de cansaço, desânimo e até um pouco de raiva. A sensação era de que ela realmente não existia para aquelas pessoas. Começou a pensar se fazia sentido insistir, se não seria melhor juntar suas coisas e ir embora dali, esquecer aquela vaga e tudo o que tinha imaginado para o futuro. Ainda assim, alguma coisa, talvez orgulho ou a memória de todas as dificuldades que já tinha enfrentado, a fez permanecer sentada. Não era a hora de desistir, pelo menos não ainda. O clima no saguão mudou de uma hora para outra quando um grupo de executivos entrou, todos vestidos de terno escuro, conversando baixo e andando com segurança. O tom das conversas diminuiu. As pessoas em volta passaram a se comportar de forma mais discreta e até a recepcionista, que até então pouco notara Mariana, endireitou a postura e ficou atenta a cada movimento dos recém-chegados. Havia ali uma diferença gritante entre o respeito dedicado àquelas figuras
e o esquecimento no qual Mariana tinha sido deixada durante tantas horas. Todos queriam ser vistos por aqueles chefes da Dorrance Consulting, como se a presença deles fizesse tudo ao redor ganhar mais peso. No meio daquele grupo, 2 executivos chamavam mais atenção: Sr. Sérgio, diretor financeiro, e Sra. Paula, vice-presidente de recursos humanos. Mariana observou quando eles atravessaram o saguão com olhares firmes, cumprimentando rapidamente alguns funcionários. Quando Sra. Paula olhou em direção ao espaço onde Mariana estava sentada, houve um breve instante de reconhecimento. Sra. Paula abriu um sorriso de surpresa e caminhou até Mariana, cumprimentando-a calorosamente. O gesto causou um burburinho, pois ninguém esperava que aquela moça esquecida fosse conhecida de alguém importante. Aquela reação mudou completamente a dinâmica da manhã para Mariana, que sentiu a tensão se transformando em alívio e esperança. O saguão ficou em completo silêncio quando Dona Paula, com voz firme e simpática, chamou: "Mariana, que bom te ver aqui. Vem comigo, por favor." Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Mariana. Pela primeira vez naquele dia, ela não foi ignorada ou tratada como se fosse invisível. O jeito como Paula estendeu a mão, chamando-a para se juntar ao grupo, fez com que Mariana sentisse de repente que estava no centro da atenção, mas de um modo positivo. Os funcionários que antes nem notavam sua presença passaram a fitá-la com curiosidade, tentando entender quem era aquela moça que recebeu um cumprimento tão caloroso. Nessa hora, Mariana notou Gabriel, o gestor que havia passado sem reconhecê-la minutos antes. A expressão de surpresa dele não deixou dúvidas. Ele não fazia ideia de que Mariana tinha alguma ligação com alguém tão importante na empresa. O constrangimento se espalhou entre os presentes, alguns trocando olhares desconfortáveis e até desviando o rosto. Mariana, por sua vez, sentiu uma leveza nova, como se todo o peso da espera e do descaso tivesse dado lugar a uma força silenciosa. Agora era ela quem, de alguma forma, estava em posição de conduzir o momento. Mariana levantou-se com segurança, segurando a pasta junto ao corpo e caminhando até o grupo de executivos. Sentiu todos a observarem, mas não abaixou a cabeça. Dona Paula a abraçou de maneira afetuosa, dizendo em voz alta como estava feliz de ver Mariana ali. Sr. Sérgio também apertou sua mão, lembrando de um projeto que ela havia apresentado no ano anterior, elogiando sua dedicação e criatividade. Aqueles gestos de respeito e amizade eram justamente o contrário de tudo que Mariana tinha vivido nas últimas horas, trazendo um sentimento de reconhecimento que ela nem esperava sentir naquele dia. Enquanto conversava com Dona Paula e Sr. Sérgio, Mariana notou Gabriel se aproximando hesitante, tentando explicar o mal-entendido sobre a demora. Ele argumentava sobre a agenda cheia, a quantidade de entrevistas e alegava não ter sido informado de sua chegada. Mas o nervosismo era visível. Mariana, no entanto, não deixou o incômodo transparecer. Sorriu, agradeceu a explicação e explicou calmamente que estava disposta a esperar o tempo necessário, pois para ela cada oportunidade era valiosa. Manteve-se serena e educada, sem mostrar mágoa ou perder a compostura. Sabia que aquele momento agora pertencia a ela e que sua confiança valia mais do que qualquer ressentimento. Quando Dona Paula sugeriu que Mariana se juntasse ao grupo para uma reunião na sala executiva, não houve dúvidas ou hesitação. Mariana aceitou o convite com um sorriso sincero, sentindo um alívio gostoso ao perceber que agora pertencia àquele mundo que antes parecia fechado para ela. Os executivos caminharam juntos, trocando comentários animados sobre o projeto, perguntando sobre a experiência de Mariana e compartilhando detalhes sobre as novas diretrizes da empresa. Tudo isso ia mostrando para Mariana que finalmente ela estava sendo reconhecida pelo seu valor e pelo que de fato tinha a oferecer.
Gabriel, percebendo a importância que Mariana já tinha para os líderes, tentou se aproximar do grupo, elogiar a disposição dela e se desculpar mais uma vez. Só que desta vez, ninguém deu atenção de verdade. Os executivos seguiram focados na conversa com Mariana, demonstrando interesse genuíno pelo que ela dizia. O gesto de ignorar Gabriel não foi arrogante, mas natural, mostrando que ele já não fazia diferença na dinâmica daquele momento. Mariana caminhou pelo corredor ao lado de Dona Paula e Senhor Sérgio, sentindo o desconforto do saguão ficar para trás e sendo tomada por um sentimento bom de pertencimento, como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar. Assim que entrou na sala de reuniões, Mariana sentiu imediatamente outra energia. As paredes de vidro deixavam a vista da Avenida Paulista exposta. E por um instante, aquela paisagem de São Paulo pareceu simbolizar tudo o que estava mudando em sua vida. Os executivos acomodaram-se à mesa e a chamaram para sentar ao lado. Deles, não no canto, mas bem perto do centro da conversa. Nesse ambiente, a atenção era voltada de verdade para o que Mariana dizia. Cada sugestão dela era recebida com perguntas, comentários e até anotações. Senhor Sérgio queria saber sua opinião sobre a reestruturação dos processos internos, enquanto Dona Paula pedia ideias para atrair novos talentos para a organização. Mariana se sentia ouvida de verdade, sem precisar provar o próprio valor a cada palavra. Depois de alguns minutos de conversa, a surpresa ficou clara. Aquilo não era só uma entrevista para uma vaga comum. Dona Paula explicou que a reunião era para convidar Mariana a fazer parte de um novo projeto de liderança na Dorrance Consulting, participando ativamente nas decisões e no planejamento estratégico da empresa. Mariana ficou tocada pelo reconhecimento. Sentiu ali que seu potencial era enxergado de verdade e que a oportunidade diante dela era muito maior do que tudo o que imaginara ao chegar naquele saguão horas antes. Ao longo da reunião, Mariana ficou cada vez mais à vontade para participar. Ela não hesitou em fazer perguntas diretas sobre os objetivos do projeto, os desafios que previam ao longo do caminho e as expectativas do Conselho Executivo. Aproveitou para sugerir algumas mudanças simples nos processos internos, explicando como pequenas adaptações poderiam melhorar a rotina de trabalho de todo mundo. Cada vez que falava, via os outros balançando a cabeça em concordância e anotando pontos importantes. Nunca antes sua voz havia sido tão levada a sério em uma mesa daquele calibre. Dona Paula até elogiou a clareza de suas ideias, dizendo que era justamente esse olhar prático e inovador que estavam buscando para liderar o novo time. Enquanto Mariana apresentava seus pontos de vista, do lado de fora do vidro translúcido, Gabriel assistia à cena com uma expressão preocupada. Ele que, no começo da manhã, nem havia olhado para ela, agora percebia o quanto tinha subestimado alguém que claramente era especial para a empresa. Era impossível não notar a diferença entre o descaso do saguão e o respeito que Mariana recebia naquele instante. Para ela, não era só reconhecimento, era uma confirmação de que a luta para ser ouvida valia a pena. Quando a reunião já estava quase acabando, o senhor Sérgio, olhando nos olhos de Mariana, disse de forma aberta que queria vê-la liderando o novo projeto da empresa. Não foi só um elogio, mas sim um convite formal para assumir de vez o papel principal naquela iniciativa. Para Mariana, ouvir isso do diretor era algo enorme, porque mostrava que enxergavam nela muito mais do que um currículo interessante. Viam alguém capaz de fazer diferença de verdade ali dentro. Dona Paula, mais uma vez, fez questão de reforçar o próprio apoio, dizendo que Mariana podia contar com ela para tudo o que precisasse, tanto para tirar dúvidas quanto para enfrentar qualquer obstáculo no caminho. Os dois deixaram claro que, dali para frente, Mariana não teria que lutar sozinha,
A confiança demonstrada por eles se traduziu em um sentimento de segurança e pertencimento muito forte. Mariana ficou animada, mas com os pés no chão, consciente de que desafios maiores viriam. Só que agora era diferente. Não era só a responsabilidade que crescia, era também a certeza de que, na Dorrance Consulting, ela finalmente teria o espaço e a consideração que sempre buscou. Saiu da reunião sentindo-se valorizada, pronta para começar uma nova etapa, junto de quem realmente apoiava seu crescimento. Os dias seguintes passaram rápidos para Mariana. Logo na segunda-feira, ela recebeu um e-mail oficial do setor de recursos humanos, avisando sobre sua promoção. Além do novo cargo, teria bastante autonomia para montar a equipe e definir estratégias. A notícia se espalhou rápido pelos andares da Dorrance Consulting, e muita gente foi até sua mesa para dar os parabéns e oferecer ajuda ou ideias. Foi diferente de tudo o que já sentiu no antigo emprego, onde a sensação era de sempre estar um passo atrás ou precisando provar alguma coisa. Agora Mariana podia focar em construir o projeto e pensar em resultados a longo prazo, sem precisar olhar para trás a cada decisão. As reuniões iniciais foram marcadas para a sala panorâmica do 13º andar, sempre com a presença de Dona Paula e Sr. Sérgio, que continuavam apoiando e trocando ideias o tempo inteiro. Nesse meio tempo, Gabriel percebeu que seu jeito apressado e pouco empático começava a pesar. Alguns colegas cochichavam sobre a forma como ele tratava gente nova, e até seu chefe chamou para conversar sobre postura e respeito no ambiente de trabalho. Mariana não sentia vingança. Apenas achava justo que o ambiente começasse a passar por mudanças, mostrando que atitudes negativas não seriam mais aceitas ali. Não demorou muito e Gabriel recebeu um convite para conversar com o RH no fim de uma tarde em que o escritório já estava mais silencioso. Ele ficou tenso ao perceber que não era só mais uma conversa sobre metas ou prazos, mas uma reunião séria. No encontro, Dona Paula expôs de forma clara que o comportamento de Gabriel, não só com Mariana, mas com outras pessoas nos últimos meses, vinha sendo motivo de preocupação. Reclamações tinham sido formalizadas antes, mas agora, com a empresa focada numa cultura diferente, não dava mais para ignorar. Gabriel tentou se justificar, dizendo que era pressão do trabalho ou excesso de demandas, mas a liderança ouviu mais do que falou. No fim, a decisão da empresa foi pelo desligamento dele. Ninguém fez festa com a notícia, inclusive Mariana, que achou estranho ver alguém que sempre foi tão presente na rotina da empresa ir embora sem alarde, quase invisível. Ela não sentiu nenhuma necessidade de comemoração ou revanche. O foco dela continuava sendo o novo projeto e a proposta de criar um lugar de respeito genuíno. Mariana sabia que, para fazer diferença de verdade, teria que seguir mostrando que todo mundo ali merecia espaço, voz e reconhecimento. O primeiro grande encontro comandado por Mariana foi em uma manhã de terça-feira, no auditório principal da Dorrance Consulting, bem no coração da Vila Olímpia. Ali estavam reunidos colegas de equipes diversas, diretores e até alguns estagiários, todos curiosos sobre os rumos do novo projeto. Mariana começou falando simples e direto, sem formalidades exageradas. Explicou os objetivos da iniciativa, mas logo destacou algo que todo mundo parecia precisar ouvir. Ideias boas podem vir de qualquer pessoa, não importa a cor, o gênero ou de onde se veio. Foi clara ao dizer que não queria mais ver talentos desperdiçados só porque alguém era diferente ou ainda não tinha experiência suficiente. A reação foi imediata. As pessoas começaram a prestar mais atenção, muitos se sentiram à vontade para participar e até sugeriram novas ideias ali mesmo.
A postura de Mariana inspirou outros líderes naquele encontro e deu o tom da transformação que estava acontecendo. Ela percebia nas reações que aquele respeito ultrapassava seu próprio nome. Era um movimento coletivo, puxando todos para frente. Mariana tinha noção de que agora estava ajudando a mudar a cultura da empresa de verdade, dando espaço para que outros, que antes poderiam ter sido subestimados como ela, fossem ouvidos de verdade e pudessem crescer também. Naquela manhã, enquanto todos começaram a discutir as próximas etapas do projeto, Mariana olhou em volta e sentiu de verdade o significado daquele momento. Estar à cabeceira da mesa, coordenando gente tão diversa, era muito mais do que uma vitória pessoal. Sentia uma mistura de orgulho e responsabilidade. Sabia bem como era caminhar nos corredores da empresa, se sentindo invisível. Então, prometeu a si mesma que ninguém mais ali passaria por isso sob sua liderança. Toda decisão que tomasse dali em diante teria como base o respeito e a valorização de cada pessoa do time, independentemente do cargo ou da experiência. Com o tempo, a trajetória de Mariana foi se espalhando pela Dorrance Consulting. Gente que tinha acabado de entrar e colegas antigos começaram a acreditar que mudanças reais eram possíveis ali dentro. Mariana sempre fazia questão de conversar, escutar as dificuldades de todos, motivar o time e abrir espaço para novas ideias. Aos poucos, o ambiente foi mudando e aquela cultura, antes engessada, se transformava de forma visível. Ela entendia que não era só sobre subir na carreira, mas sobre deixar um legado de verdade. Assim, sua história serviu de motivação para muitos, provando que coragem, respeito e vontade de fazer diferente têm força para transformar não apenas uma trajetória, mas uma empresa inteira.